Olá, hoje eu venho mostrar para vocês algumas dicas em relação à informática para concurso, né? Afinal, nós temos muito concurso aí pela frente. E uma das coisas hoje que cai bastante em concurso, nada mais nada menos que os itens básicos em relação à informática. O exemplo é: o que é informática para você? Nós sabemos que informática vem de junção de uma palavra. Nós dividimos ela em duas partes e temos o que? Info e mática. Info significa informações, mática, automática. Ou seja, a informática é a ciência que estuda informações automáticas. Logo, nós sabemos que toda ciência tem a sua ferramenta de trabalho, e na informática não é diferente. A nossa ferramenta de trabalho, nesse caso, é o computador. Mas aí eu pergunto a vocês, o que é esse computador? Computador nada mais, nada menos é que uma máquina eletrônica programável com alta capacidade de armazenamento, aliado a uma altíssima velocidade de processamento de dados. Mas logo eu disse que o computador é uma máquina eletrônica. Por que o computador não é uma máquina elétrica? Tá aí um detalhe muito importante que eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês. Eletrônica e elétrica. Qual a diferença de uma para outra? Eletrônica é todo aquele equipamento que requer gravação. Ou seja, tudo que podemos programar é eletrônico, certo? Um exemplo, a TV pode programar ou não pode programar? Então, é um equipamento elétrico ou eletrônico? É um equipamento eletrônico. Ou seja, elétrico é todo aquele equipamento que liga diretamente na energia. Ou seja, tem um contato direto com a energia sem programação nenhuma. A exemplo do que? Do liquidificador. Liquidificador é um componente elétrico, né? Ou seja, ele é ligado diretamente na energia. Eletrônico também é ligado na energia, mas de forma indireta. Por quê? Porque ele tem um chip que regula essa tensão e requer uma programação para que você possa estar fazendo uma gravação de um vídeo na internet, ou simplesmente gravar uma programação da televisão, enfim. A diferença de um para outro é essa, simples e fácil. A diferença é o chip, onde nós podemos programar. Mas o computador em si, ele é dividido em duas partes. Você sabia? Eu creio que vocês já devem ter visto falar por aí em relação a hardware. Hardware é a parte física do computador. Ou seja, tudo que nós podemos tocar no computador, nós conhecemos por hardware. Já o software é totalmente diferente. Não podemos manusear ele. Nós podemos somente visualizá-lo. Ou seja, é a parte lógica do computador. A descrição é bastante simples. Hardware, a parte física. Software, a parte lógica. Ou seja, o computador é dividido nessas duas partes básicas para vocês. Mas para que tudo isso funcione dentro do nosso hardware, dentro da concepção de hardware, nós temos uma peça fundamental dentro do nosso gabinete. Lembre-se, gabinete. Aquela peça quadrada que fica do lado do computador, do lado do monitor, nós conhecemos por gabinete. Ali é o verdadeiro computador. Dentro desse gabinete, nós vamos encontrar o quê? Um processador, conhecido por CPU, certo? CPU é a unidade central de processamento. Essa CPU é o processador. Lembre-se, CPU é processador e CPU não é o gabinete. Às vezes vamos num supermercado ou numa loja de informática e nós temos costume chegar lá e perguntar: eu queria saber qual é o preço dessa CPU. Não é. Aquilo é o preço do gabinete. Ou seja, o mais interessante seria você perguntar: gostaria de saber o preço desse computador ou o preço desse monitor. Quando é que ficam os dois juntos? E não chamar o gabinete de CPU, que está errado. Ok? Bom, a CPU é dividida em duas partes básicas também. É o C e a ULA. O C é a unidade de controle, onde ela gerencia tudo que entra e sai, tudo que for de informações de controle do seu computador, certo? A ULA é responsável por todo o desenvolvimento de cálculo do seu computador, ou seja, operações matemáticas, operações de lógica, operações de aritmética, enfim. Essa é a divisão mais correta do seu computador. Vamos para o exemplo?
Vamos fazer um exemplo bastante interessante aqui no nosso quadro, a diferenciação da UC e da ULA, e vamos colocar também para que vocês saibam diferenças básicas de um para o outro. Vamos lá! Vamos agora para a parte de armazenamento, ou seja, nós vamos falar agora pontos básicos acerca de armazenamento de informações. Uma delas é mais conhecida por todas por C2 pontos, né? Nós temos lá no nosso computador, ou seja, o HD. O HD ele tem essa nomenclatura HD, que é uma derivação do nome hard disk, ou seja, disco rígido. HD é disco rígido, mais conhecido como Winchester, certo? Alguns profissionais hoje vêm colocando essa informação como storage, certo? Que significa armazém ou armazenamento. Storage também serve, ok? Então não se perca, é uma dica bastante interessante aí, que os nomes que levam o nosso disco rígido. Vamos agora para a nossa outra unidade de armazenamento, que nós conhecemos por D2 pontos, que é o que? A nossa unidade de discos removíveis, né? Ou seja, o DVD e o CD, que nós encontramos várias nomenclaturas por aí. Um exemplo, como está aqui, DVD-R. O que significa DVD-R? DVD-R nada mais nada menos é uma unidade de DVD que nós podemos gravar, mas não podemos regravar. Só grava uma vez, ok? Agora, se ela vier dessa forma aqui, DVD-RW, isso quer dizer que nós podemos gravar e regravá-lo, ok? Vocês vão encontrar algumas mídias aí com o nome Double, que é essa daí, tá vendo? Então quer dizer que ela tem duas mídias em uma, ela tem uma capacidade de armazenamento um pouco maior. CD é a mesma regra para o DVD. CD nós encontramos aí a nomenclatura de que? CDR, que só grava uma vez, e CDRW, que eu posso gravar e regravar quantas vezes eu queira, ok? Outra unidade de armazenamento e que nós encontramos por aí e já virou rotina no nosso dia a dia, né? Que é o pendrive. Então esse pendrive que está aí na foto, como eu estou mostrando para vocês, é uma unidade de armazenamento regravável. Você pode gravar várias vezes, ok? E outra bastante interessante que está chegando no mercado é o Blu-ray, certo? Ou seja, mídia azul. Essa mídia azul nós podemos encontramos essa mídia de Blu-ray como R só, né, no caso, porque por enquanto só temos disponível no mercado para gravarmos e não para regravarmos. Agora, professor, qual a diferença do Blu-ray para o CD e o DVD? Simples, a capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento do Blu-ray é superior à do CD e à do DVD. Outra parte bem importante do nosso computador que nós encontramos aqui são os periféricos. Nós encontramos vários periféricos no nosso computador. Os mais simples e básicos são os periféricos de entrada, que são aqueles periféricos que nos permitem entrar com informações no computador. Ou seja, o teclado, ao digitar, eu entro com informações no meu computador. O mouse, ao movê-lo, eu entro com informações em meu computador. Então, mouse e teclado são periféricos de entrada, ok? Simples, né? Olha aí. Periféricos de saída, conhecido por periféricos ou equipamentos que nos permitem sair com informações desse computador. Ou seja, tudo que eu posso visualizar no meu computador, as informações estão saindo, né? Ou seja, o monitor de vídeo. O monitor é um periférico de saída de informações, ou seja, de saída de dados. Ah, uma dica importante, dados é o mesmo que informações, ok? A impressora é um periférico de quê? De entrada ou de saída? Hein? Pensa um pouquinho. Impressora é um periférico de saída de informações, ou seja, eu estou lá redigindo um texto e ao imprimir esse texto eu vou estar saindo com essas informações do computador, ou seja,
Impressora e monitor são periféricos de saída. Ah, professor, e tem periférico tudo junto? Tem sim. Periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo. Nós conhecemos portas USB, a porta USB, certo? Isso mesmo. E a unidade de CD-ROM, não confunda. CD-ROM é uma unidade de entrada e de saída de informações. Outro bem simples e mais importante, né? São aquelas impressoras que são multifuncionais. Ela também tem um recurso de entrar e sair com informações através do seu scanner e da sua impressora. Bom, é isso aí. Informações simples e bastante importante, que eu tenho certeza que vai ajudar no seu dia a dia. Ah, no tocante eu queria falar também de outra peça, que é um periférico de entrada e saída muito importante do nosso computador, que é a placa de fax modem. Ou seja, toda vez que você conecta a internet, você vai estar entrando com informações nesse computador. Ao receber os dados, você também vai estar recebendo as informações, a pessoa vai estar saindo com aquelas informações, as informações vão entrar no seu computador também, ok? E para finalizarmos, nós vamos encontrar mais um item bastante importante no nosso computador, que é o sistema operacional. Mas professor, o que é um sistema operacional? Nós temos diversos exemplos de sistemas operacionais. Estão eles aí apresentados para vocês, certo? Sistema operacional é um programa básico que gerencia a entrada e saída de informações entre a memória e os periféricos. Ela gerencia tudo isso aí de forma lógica, ou seja, aquele que é instalado ali, que ao ligar o computador sobe, é o sistema operacional. Nós temos bastante exemplos aí do Windows, do Linux, né? E o programa da Apple, macOS, ok? É isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas rápidas, porque nós temos que correr um pouco aqui, que o tempo é curto, para que vocês aprendam bastante, tomem nota do que eu passei, porque tudo que eu estou falando vai estar aparecendo aqui do lado, e eu creio que eu devo ter ajudado bastante vocês. Valeu? Em breve nós vamos estar postando mais outros vídeos aqui, para que vocês acompanhem bastante e aprendam bastante conosco.